sociedade de informação e do acesso facilitado aos mais variados fatores de interesse, não é? Pelo que é necessário que os poderes públicos, as juventudes partidárias, os partidos políticos, é necessário que se modernizem e que se adaptem à realidade social, criem as condições para continuar e atrair os jovens para a política, nomeadamente dando-lhes os instrumentos para uma intervenção mais ativa, para uma intervenção em que os jovens sintam que a sua voz é ouvida, em que eles próprios sintam que têm a capacidade de decidir o seu futuro, não é? E discutir soluções para as suas necessidades e para os seus problemas. Porque hoje em dia, para atrair os jovens para uma causa, é necessário demonstrar-lhes que a sua voz é verdadeiramente ouvida e que eles são fundamentais nos processos de decisão. É esse facto que será essencial para, no futuro, voltar a aproximar a política dos jovens. Posso distinguir aqui dois fatores fundamentais neste afastamento das pessoas e particularmente dos jovens. O primeiro, a descredibilização da política em geral, originada por vezes numa comunicação social que, em vez de informar, desinforma, que em vez de cativar e motivar, afasta, e também por algumas atitudes menos positivas de alguns políticos, quer seja a nível da administração central, quer seja a nível autárquico. Por outro lado, as juventudes partidárias e os partidos políticos são todos diferentes, e a forma de olhar a juventude, as juventudes partidárias em particular, também é diferente de partido para partido. E há alguns partidos que ficaram um pouco parados no tempo e que olham para as juventudes partidárias não como veículos de progresso, de formação de jovens e de renovação dos seus quadros, essa renovação que já os meus dois colegas falaram, mas olham sim para as juventudes como meros instrumentos para campanhas de rua, para abanar bandeiras, etc. E sinceramente, há quem venha, alguns valiosos, não é? Sim, exatamente. Alguns especialistas intelectuais vêm por vezes falar que estamos perante uma geração que não tem opinião, que é crítica. Eu acho exatamente o contrário. Acho que estamos sim perante a geração mais bem preparada e mais qualificada de sempre, que Portugal já conheceu. Por isso, numa altura em que o alinhamento dos jovens da política está no centro das atenções dos média, tenho refletido com algum cuidado, em particular, o papel da juventude socialista na sociedade portuguesa. E gostaria de dar a conhecer ou relembrar que a história da juventude socialista está intimamente ligada à democracia portuguesa. A JS esteve na luta pela liberdade em 1975. Não foi a minha geração, foram gerações acima, mas pertenciam na altura à juventude socialista. A JS foi líder na defesa do ensino superior universal e gratuito, que ainda continua a lutar por isso. Tem sido uma luta pouco eficaz, mas não desistimos disso. A persistência é uma grande virtude. Não esquecer também que a JS participou no combate pelo Sistema Nacional de Saúde Universal e Gratuito. Voltamos também, se os jovens se unirem, se esquecerem um pouco desta questão das juventudes partidárias, as próprias juventudes partidárias aglutinarem opiniões, geralmente as opiniões em alguns casos convergem, teremos uma maior força dentro das estruturas partidárias séniores, digamos assim, não é? Sim. Foi a JS a primeira a sair em defesa da interrupção voluntária da gravidez, quando defendeu a mulher. O Pedro estava na cabeça, mas pode crer que foi. Foi também a JS que propôs programas de mobilidade aos jovens, como o cartão jovem e o cartão interjovem. Tenho uma série de iniciativas que a JS teve, tenho aqui algumas: a criação do Estatuto de Trabalhador Estudante, partido da JS, a aposta na formação profissional na década de 80, partido da JS, o crédito à habitação bonificado e o arrendamento jovem. E depois temos duas causas que são mais recentes, estão agora mais em voga, que foi a discussão da legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A JS abraçou também essa bandeira, que é uma questão que está agora a ferver aí na sociedade civil, e foi a JS que impulsionou o projeto de lei que criou o regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude. Poderei explicitar daqui a pouco, se ainda tiver algum tempo. Acho que uma nota final.
Pronto, para terminar, apenas referir que são estas propostas que eu referi, as propostas da JS em quase 35 anos de história, que esta organização nunca se propôs falar apenas de medidas específicas para a juventude, mas pretendeu sim, o seu propósito foi e é sempre dar uma visão jovem sobre todos os aspectos da nossa sociedade, quer estejamos a falar de emprego, de ambiente, de habitação ou de direitos humanos. A JS esteve sempre presente em todos os grandes desafios da democracia portuguesa, nunca foi indiferente e nunca foi abstencionista. Para terminar, tinha aqui algo para falar sobre os conceitos principais de juventude, mas depois poderemos abordar isso.